Doutora Rejane, que bom você ter aceitado o meu convite nas entrelinhas para uma entrevista maravilhosa que eu tenho certeza que vai ser. Doutora Rejane, médica, especialista em emagrecimento, trabalha demais com emagrecimento e também reposição hormonal feminina, sempre dedicadíssima à beleza das mulheres. Saúde e beleza das mulheres, né, doutora Rejane? Soraya, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tenho Eu certeza que que vai te ser, agradeço. tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa, como foi da outra vez, né? Sim, sim. E dessa vez, a nossa sugestão de falar sobre reposição hormonal feminina foi principalmente para desmistificar alguns medos que muitas mulheres têm de reposição hormonal. Importantíssimo. Importantíssimo. A gente vê que muitas mulheres não começam uma reposição hormonal no tempo oportuno, porque elas têm medo de fazer e muitas dúvidas não são corretamente tiradas durante a consulta. Algumas consultas são muito curtas, mas eu tô aqui para tirar essas dúvidas Sim. e ajudar. E tem o período certo para iniciar, né, doutora Rejane? Porque a reposição hormonal feminina, ela é mais marcante do que dos homens. Então, a mulher, ela tem um processo realmente, quando termina o período menstrual, e daí começa a menopausa. Exatamente. A menopausa, especificamente, ela é uma data. Então, é a data da sua última menstruação. Só que o climatério é todo um período. É, Então, antes da última menstruação em si, eu falo que a andropausa, o declínio hormonal masculino, é como se fosse um avião pousando. Bem devagar, suave, até que termina, mas muitos não terminarão. Muitos homens ainda vão encerrar a vida, mesmo muito idosos, com uma produção de testosterona, inclusive adequada. uhum. Já as mulheres, no período de transição menopausal, quando vão acabando os folículos dos ovários, tem mês que ela produz estradiol demais, faz picos, tem mês que ela não produz nada. Então, essa fase Fica de essa transição oscilação. é marcada por essa oscilação muito intensa e uma oscilação muito intensa dos sintomas. Por isso que é Sim, tão importante a anamnese, a conversa que ela tem com o médico, porque exato, às vezes a gente pega um exame específico e aquele exame específico está dentro de parâmetros adequados. exato. Mas a conversa não, a anamnese não. Então, entender profundamente o que está acontecendo com aquela mulher, se ela está tendo alterações de humor, alterações de sono, alterações vasomotores, aqueles fogachos, aqueles suores, alterações de libido, alterações comportamentais e alteração do ciclo menstrual. Era reguladinho, começou a ficar mais espaçado, ou começou a menstruar 2 vezes no mês, ou começou a alterar o fluxo. Isso é muito importante para a gente saber em que período que ela está, classificar corretamente e tratar corretamente essa mulher. Exato. E daí vem a mudança na pele, vem a mudança também na parte de engordar, de ficar mais irritada com as coisas, incomodada com tudo, e ela começa a sentir uma transformação assim total, né? Com certeza. É muito comum a mulher no meu consultório me dizer assim, doutora, parece que eu não me reconheço mais. Do nada, eu fico extremamente irritada. Aí depois de uns dias eu estou chorosa. Aí eu não quero nem ver o meu marido. Aí depois ele é o melhor marido do mundo. E são oscilações tão intensas que as maiores taxas de divórcio que a gente tem são nesse período É de uma transição pena, menopausal, início da menopausa. porque ela não se vê ali com todo aquela vontade de estar com o marido como tinha antes, e o marido sente isso, já pode levar para um outro lado, e crises no casamento e tudo isso, né? E a reposição hormonal, ela mantém por mais longo a juventude. Se você faz na época certa, na janela certa, você
consegue manter essa juventude um pouco mais para frente? Você sabe que eu acho sempre muito. A gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente promete. Sim, Então, a juventude é um período que vai passar. E eu costumo dizer que entrar na menopausa, começar o climatério, é um privilégio. É um sim, privilégio porque todas nós mulheres entraremos nela ou morreremos antes. Então, é muito bom que a gente complete esse ciclo, que a gente faça sim, essa transição. Entretanto, na década de 40, nós morríamos muito mais cedo do que hoje. Da década de 40 para cá, a gente teve uma progressão na expectativa de vida muito longa. sim. Então, antigamente a gente entrava na menopausa e pouco tempo depois a gente já falecia. Mas hoje, a gente sabe que carregaremos os problemas que são gerados, principalmente nesse período inicial, por muito tempo. Por exemplo, perda óssea, perda de massa Sim, vem muscular. osteoporose, né, doutor? Exatamente. E o início é o melhor momento para a gente começar a reposição, porque a gente ainda tem uma complacência de vasos, de artérias, umas artérias mais elásticas, e a gente consegue manter isso com o estradiol. A gente ainda tem uma boa reserva de massa óssea, e o estradiol, a reposição também, mantém essa massa óssea em valores adequados. Sim, Massa magra, e também a composição corporal. Quando cai a progesterona e o estradiol, que são os dois primeiros hormônios a cair, a gente ainda mantém uma relativa aumento da testosterona. Não que a testosterona aumente, mas como os outros dois hormônios caíram muito, entendi. aí começa aquela acúmulo de gordura abdominal. Então, a mulher que fala, mas eu nunca engordei, eu sempre que engordei eu ganhava coxa, ganhava bumbum, e de repente começou a acumular gordura na minha barriga. Isso é muito comum e muito característico dessa fase por causa dessa deficiência de E estradiol. aí não resolve você tentar ir só para tratar a obesidade, sem reposição hormonal, porque vai ter aí uma deficiência, né? Não é que é impossível. Eu gosto muito de dizer assim que eu tenho pacientes várias que eu trato obesidade, que a gente emagrece, mesmo sem fazer reposição hormonal, mas é mais difícil. Então, sempre que você está com o metabolismo mais acelerado, você é mais jovem, é mais fácil. Sim, Você não devolve 100% o vigor da juventude com a reposição, mas você deixa a vida dessa mulher muito mais fácil, o sono melhor, a disposição melhor, a capacidade de ganho de massa, de trabalho, de sim. concentração. Inclusive, eu fico pensando, a mulher que tem problema na tireoide, e chega nessa época da menopausa, se ela não faz a reposição hormonal, ela vai ter um problema seríssimo, né? Porque já não tinha produção de hormônios pela tireoide. E, e daí como é que fica? Fica mais necessário, né? A gente tem que sempre olhar para todos os Sim, eixos hormonais. Então, é muito importante e saber o que repor, quanto repor, para não fazer nem excesso e nem falta. sim. Que legal. E qual que é melhor reposição, a melhor reposição hormonal? Melhor reposição hormonal é aquela que se adapta à vida da paciente. Então, hoje a gente tem reposição hormonal oral, que eu sempre deixo para última opção, porque por efeito de primeira passagem hepática, pode aumentar um pouquinho o risco de trombose. Então, depende muito da mulher, ela tem que estar com tudo muito certinho para poder usar essa via. Temos a reposição transdérmica, que pode ser em gel ou adesivo, e nós temos também a via de reposição de implantes hormonais. O implante é sempre melhor no teu conceito? Não que é sempre melhor, mas o implante ele mantém níveis mais estáveis. A gente consegue níveis adequados, então níveis semelhantes ao menacme, que é a vida reprodutiva da mulher. Em casos de falência ovariana precoce, por exemplo, mulher que tem uma falência ovariana antes dos 40 anos, aí sim eu posso dizer que é sempre melhor, porque a gente consegue manter os melhores níveis. Mas mesmo as mulheres que entraram na menopausa depois dos 40 anos, é uma via muito segura, então tem estudos de eficácia, de segurança, de farmacocinética, muito bem feitinhos. A gente tem países
que tem apresentações comerciais desses implantes, porque uma das grandes críticas é o fato de ser manipulado, mas as farmacêuticas que manipulam, elas têm todos os registros na Anvisa, tem tudo direitinho. E aí, com essa via, a gente evita a contaminação de criança, que é uma coisa muito importante hoje em dia. Muitos pais e mães estão usando géis de hormônio, não tomando devidos cuidados com as crianças, e isso Porque pode pode levar ter à contaminação. contato com a pele, né, doutor? Contato com Olha a que pele e importante absorção. dizer a respeito do gel, do hormônio, e você ter contato com uma criança, com um filho, e ter uma transmissão. ter Então, a uma gente tem que tomar transmissão. muito cuidado com isso. Por isso que na minha consulta eu sempre quero saber quem é aquela pessoa Sim, para quem eu estou sim, prescrevendo. é verdade. E também o estilo de vida dessa pessoa. Se é uma pessoa que faz natação diariamente, uma pessoa que toma muitos banhos por dia, que faz corridas longas, uma pessoa que transpira muito, Sim, o adesivo pode descolar. Se é uma exato. pessoa que tem criança que dorme na cama com ela, a chance de contaminação pelo gel é muito maior. Sim, Então, a gente tem que conhecer profundamente esse paciente Sim. antes de indicar a via de reposição. sim. No geral, eu prefiro implante? Sim. No geral, sim. Mas existem também outras alternativas e a gente tem que saber dominar todas. Porque nem sempre vai ser a melhor. Sim. E quem está fazendo uso das canetas para emagrecer pode, ao mesmo tempo, fazer a reposição hormonal, ou um tratamento deve ser feito numa época e o outro em outra? Não, pode sim, pode e deve associar os tratamentos quando necessário, mas aí a gente tem que tomar mais cuidado ainda com a via oral, porque a gente já sabe que principalmente a tirzepatida, que é o Mounjaro, né, o nome comercial mais divulgado, ele altera a absorção de medicações diversas por via oral. A gente já sabe que altera a absorção de anticoncepcional e altera também a absorção da progesterona micronizada, que é aquela que a gente compra na farmácia e toma. É uma excelente progesterona para reposição hormonal, mas tem a absorção alterada. Então a gente tem que mudar a via geralmente. E no implante já não acontece isso? Não, já não acontece essa alteração de absorção relacionada ao uso de canetas, porque ele tem absorção subcutânea, a via é diferente. Que legal. Havia muitos mitos a respeito da reposição hormonal, né? E agora a gente sabe que realmente existem sempre melhoras nessa reposição, através, como você chama, as vias mais corretas, né? Mais suaves, né? No caso do implante, é mais suave essa reposição, né, doutora Regiane? A gente não tem muitos picos. Não tem os picos. Pelo formato, ele tem uma absorção menos errática. Tem uma absorção mais previsível ao longo do tempo. Então, essa previsibilidade nos dá uma segurança muito maior no trato com o paciente e variar menos deixa a paciente muito mais confortável também. E falando em tempo, existe um tempo para ser feita em termos assim? Quanto tempo leva a reposição hormonal? Tem que ser contínuo? Eu tive um professor de ginecologia que já me falava isso há 15 anos e continua sendo uma máxima até hoje, até o ano que vem. Então, todo ano, essa mulher precisa fazer exame de mama, exame ginecológico completo, Nicolau, ultrassom transvaginal, sempre de medindo mamas, como que está. Sempre observando, vendo como é que está a questão de rastreio de câncer. A gente tem que fazer todo ano. A gente tem que fazer o cuidado cardiovascular para ver como é que está a questão de colesterol, triglicérides, a saúde cardiovascular no geral, a saúde óssea no geral. E se não faz a reposição hormonal, o envelhecimento ele vem a galope, né? Em termos de osteoporose, em termos de queda de cabelo, Sim. rugas, enfim. Sim. A maior perda óssea se dá nos 2 primeiros anos após a menopausa. Por isso que é uma janela muito importante
Se a gente conseguir atuar nessa janela, essa mulher tem muito menos chances de osteoporose, fraturas osteoporóticas. E a gente não pode esquecer que é uma causa de morte mais comum do que o câncer de mama. Risco Então, de infarto risco de também, infarto. porque a parede das veias ficam inflexíveis, né? Isso é até uma coisa que eu acho muito interessante. Por que não começar uma reposição hormonal numa mulher que está em menopausa há mais tempo? Então, vamos supor, uma mulher que já está isso na é menopausa há importante. 15 anos, há 10 anos. Teve um estudo que saiu na década de 2000, no comecinho dos anos 2000, que foi o WHI. E foi um estudo bem interessante, que foi até um estudo que deixou todo mundo com medo de reposição hormonal. Mas qual que foi o desenho do estudo? Pegaram mulheres que estavam na menopausa, mulheres que estavam na menopausa há 1 ano, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e deram o mesmo hormônio para todas essas mulheres. Lógico, vai ter um risco. E aí, viu um aumento de risco cardiovascular, um aumento de câncer de mama e tudo mais. Mas hoje a gente já sabe que a grande responsável pelo aumento do risco do câncer de mama provável, naquelas mulheres, o mais provável, é a medroxiprogesterona, que é uma progestina que a gente não usa mais na reposição hormonal. Tem alguns outros usos restritos na ginecologia, mas para reposição a longo prazo a gente não usa mais. O estrogênio era estrogênio equino conjugado. Hoje, para você achar uma coisa dessa, você nem acha. Então, mesmo o estrogênio que tem na farmácia, que a gente usa de reposição hormonal tradicional, ele não é mais esse, é um bioidêntico. Progesterona, a gente tem várias P4 que são bioidênticas. Tem várias progestinas sintéticas melhores, mais neutras em relação ao risco de câncer. E a gente viu também muito evento cardiovascular. Por quê? Por que a mulher infarta menos que o homem? O estradiol deixa as artérias, os vasos sanguíneos mais complacentes, mais molinhos. Quando ela perde esse estradiol, os vasos vão se enrijecendo, as placas vão se enrijecendo. Ficando rígido. Quando a gente entra com a reposição, muito tempo depois de ter ficado sem, esse vaso volta a ficar molinho, a placa descola e aí aumenta o risco de AVC. Então. Ele volta. Só que se já tem placa, aumenta o risco de um AVC, de um infarto. Principalmente o paciente tabagista, principalmente o paciente que já tem placas. Por isso tem que fazer um exame rigoroso para Exatamente. Cada indivíduo. Por isso que a gente tem que individualizar as condutas. E por isso que a gente não usa, a menos que tenha uma indicação muito precisa, a nossa janela de 10 anos. Então, 10 anos da menopausa. Se tem mais de 10 anos, a gente evita ao máximo usar, a não ser que tenha uma indicação muito específica, muito precisa, e compartilhando os riscos com a paciente. Ela tem que estar bem ciente do que ela está querendo, e também a gente não pode exagerar nos benefícios. Uma coisa que eu gosto muito de deixar claro para o meu paciente é quais são os reais benefícios esperados e o que você está querendo. Porque o alinhamento de expectativas é muito importante, principalmente em época de rede social, que promete-se coisas que a gente não pode cumprir. Inclusive, quero frisar, então, quando vai iniciar o período menopausa, antes da última menstruação, tenha uma boa médica que se dedica a te analisar, fazer todos os exames para começar uma reposição hormonal na época certa, né, doutora Regiane? Não existe nada melhor do que isso. Com certeza. Hoje mesmo uma paciente me mandou exames que eu pedi na última consulta. Falei, quando estiver pronto, você já me manda, que mesmo antes do retorno eu já dou uma olhada e retorno para você. Sim. E os exames dela estavam excelentes. Ela assim, jura, não tô na menopausa, nem perto dela, tô tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem. Não vou precisar repor? Não, tá tudo jóia. Sim. Tanto pela conversa que a gente teve antes, quanto pelos exames. A gente também tem que tomar muito cuidado com o excesso de tratamento e a reposição sem ser reposição. Exato. Falar para um paciente que você está repondo uma coisa que na verdade ela não precisa de reposição é uma falta muito lesiva para o paciente, porque a relação é desigual. Então a gente tem que falar o que realmente precisa. O profissional
hormonal, ser aquele amigo, aquela pessoa dedicada, aquela pessoa sincera, que vai te receber no consultório com todo carinho e vai ter essa consciência igual a doutora Regiane, sempre, né, doutora Regiane? É incrível. Com certeza. Nem de mais, nem de menos. O É excesso. incrível, a sua dedicação é maravilhosa. A gente, inclusive, acompanha no seu Instagram, você sempre chamando a atenção das pacientes para o exercício, né, para manter a forma, tudo isso eu acho assim uma dedicação maravilhosa. É uma coisa que eu adoro falar. Você ama, Que né? que nenhum medicamento, nenhum suplemento, nenhum implante hormonal vai suplantar uma dieta ruim, um estilo de vida ruim. Exato. Então você pode estar com a melhor reposição, com a melhor caneta para emagrecer, com a melhor. Se você não faz a sua parte, atividade física, A qualidade sono, de vida, dieta. é verdade. Inclusive, quero falar um pouquinho sobre sono, porque é uma coisa que uma das primeiras mudanças que a mulher sente é no sono. É verdade. Acordar às 3 da manhã. Quem aí acorda às 3 da manhã e não dorme de novo, fica lá remoendo preocupação, remoendo problema, remoendo. Às vezes a pessoa acha que ela tá só estressada. Mas se todo dia você acorda às 3 da manhã, você pode estar entrando na transição menopausal. E daí não resolve você ir pro remedinho do sono se você não fizer a reposição A hormonal reposição na adequada. janela certa, no momento Exatamente. certo. Pode até resolver. Você toma um remédio, cede o seu sono, mas aí no outro dia você vai acordar pior do que você dormiu, com aquele sono como se não tivesse dormido, aquele sono sem sonhos, aquele sonho que não descansa. Verdade. Porque, na verdade, o que você está precisando tratar não é um remédio para dormir. É algo que te impeça de acordar. É o que está fazendo você acordar no meio da Exatamente, noite. exatamente, exatamente. Legal. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva em nosso canal. Nós vamos trazer sempre a doutora Regiane para a nossa entrevista no podcast. Muito obrigada, doutora Regiane. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com você. Prazer meu. Sempre que quiser, estou à disposição. Te chamo. E no meu Instagram também, eu sempre abro caixinhas de perguntas, então pode deixar lá qualquer pergunta. Sim, vamos colocar aqui o teu Instagram. Agradeço. Muito obrigada.